a mais uma dica de processo do trabalho. Para você que não me conhece, sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho aqui no Estratégia OAB. E estamos juntos na primeira e na segunda fase nessa disciplina. Hoje, neste momento, a gente está agora se preocupando aqui com a primeira fase, com esse grande momento ao qual você vai enfrentar e vai ter que passar pelas questões de Direito e Processo do Trabalho. E neste momento, reservei uma dica de processo do trabalho que eu acredito que possa fazer a diferença na sua prova e, obviamente, te levar junto à aprovação. Então, vamos para o nosso primeiro slide. O primeiro slide é aquele slide padrão que você, nosso aluno, já conhece, Estratégia Concursos. E deixo também já aqui o nosso slide com as redes sociais, Instagram, Prof. Priscila Ferreira, e Facebook, professora Priscila Ferreira. Fique à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas, enfim, estou à inteira disposição de vocês. Vamos aqui para a nossa primeira dica, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O que significa isso, Priscila? O que quer dizer esse princípio e o porquê você separou ele para este momento dessa dica? Bom, pessoal, um detalhe a gente tem que observar, não é? Diferentemente do processo civil, aqui no processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, ou seja, perante uma decisão interlocutória, como regra, não cabe recurso. Então, quanto muito naquele momento em que a gente vai ter uma decisão interlocutória, a qual você queira questioná-la, você apenas poderá se valer de protestos. Então, você vai fará o seu protesto nos autos, consignando isso em audiência, obviamente. Esses protestos, assim consignados, te permitirá que lá na frente você possa recorrer dessa decisão, mas quando vier uma decisão definitiva. Como que isso funciona? Vou te explicar melhor aqui, ó. Vem comigo. Eu coloquei aqui, ó, que no processo do trabalho, diferentemente do que ocorre no processo civil, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de forma imediata, ou seja, aquele que pretende impugnar a decisão interlocutória poderá tão somente neste momento processual consignar os seus protestos nos autos. Como que isso vai funcionar, pessoal? Pensa aqui comigo, ó, num exemplo que eu já montei. Uma reclamação trabalhista na qual você, obviamente, ingresse aí na Justiça do Trabalho. Vamos supor aqui que o juiz profira uma decisão interlocutória, indeferindo, por exemplo, a oitiva de testemunha. Então, ele nega a oitiva de testemunha. Obviamente que você não concorda com essa decisão, mesmo porque pode ser que ela prejudique o andar do seu processo em você ter uma sentença procedente, por exemplo. Neste momento, essa decisão interlocutória aqui, que nega a oitiva da sua testemunha, ela é uma decisão interlocutória irrecorrível. Ela é uma decisão interlocutória irrecorrível. E assim sendo, neste momento, nada você vai poder fazer. Apenas consignar, então apenas consignar os seus protestos. Então, consignar os seus protestos nos autos, ok? De forma que, pessoal, tendo consignado os protestos nos autos, quando tiver aqui, obviamente, uma sentença definitiva, desta sentença definitiva cabe recurso? Sim, você já sabe, com o objetivo de reformar essa decisão, cabível será recurso ordinário. E esse recurso ordinário te permitirá recorrer da sentença, bem como te permitirá recorrer também, obviamente, da decisão interlocutória. Então, aqui, com o recurso ordinário, você consegue recorrer da sentença e da decisão interlocutória. Por isso que a gente fala que não cabe recurso imediato, mas cabe recurso mediato. Porque significa que da decisão definitiva você consegue recorrer e recorre da decisão interlocutória, desde que você tenha consignado os seus protestos nos autos. Agora, daqui não é cabível, então aqui, ó, não cabe, não é? Um recurso imediato. Então, não cabe um recurso imediato, diferentemente do que acontece no processo civil. Tudo bem? Então, as decisões interlocutórias aqui no processo do trabalho, elas são sim irrecorríveis, de forma que você só vai conseguir recorrer delas frente a uma decisão definitiva, ao qual você vai recorrer da decisão definitiva e da decisão interlocutória, ok? Bom, esse é um detalhe muito importante. Priscila, tem exceções? Sim, vou só mencionar a súmula que traz essas exceções,
que em outro momento a gente vai abordar. As exceções a essa regra, constam lá na súmula 214 do TST, a qual eu aconselho aí a sua leitura para fins de saber as possíveis exceções. Uma delas, que eu quero ressaltar desde já, que sempre aparece em prova, é aquela que acolhe exceção de incompetência relativa e remete o processo para outra localidade, implicando na troca de TRTs. Então, aquela decisão que acolhe a exceção de incompetência relativa e remete o processo para outra localidade, diante de ação ter sido proposta no local errado, e isso implicar em trocas de TRTs, obviamente que estava vinculado o juízo ao qual você propôs, desta decisão cabe recurso ordinário. É a nossa principal exceção trazida aqui na súmula 214, que eu aconselho o seu estudo. Agora, quero chamar a sua atenção para um detalhe. Priscila, e aquela decisão interlocutória que seja pela concessão ou denegação de uma medida liminar? Então, olha o que eu trago aqui para vocês. Pensa comigo, ó. Uma tutela provisória concedida aqui liminarmente. Então, uma tutela provisória concedida liminarmente. Obviamente, essa tutela provisória concedida liminarmente, portanto, anteriormente à sentença, também é uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, dela, pessoal, nada cabe. Portanto, também é uma decisão irrecorrível, ok? Mas tem um detalhe aqui importante. Vamos trazer aqui no slide subsequente para você conseguir visualizar comigo. Vejam aqui, se eu entro com uma reclamação trabalhista com pedido liminar, aqui obviamente, dentro daqueles, por exemplo, previstos lá no artigo 659 da CLT, ok? Nesta situação aqui, pessoal, vejam comigo, essa medida liminar, ela pode ser concedida aqui, antes da sentença, não é? Então, se ela aqui for concedida antes da sentença, a gente sabe que se essa medida liminar violar direito líquido e certo, cabível será mandado de segurança. Então, a liminar, quando concedida ou denegada perante aqui uma decisão interlocutória, cabível é mandado de segurança. Marquem isso, tudo bem? Agora tem um detalhezinho muito importante. Pensem comigo o seguinte, se sobrevier uma sentença aqui, então sobrevier uma sentença, e essa sentença decida essa reclamação trabalhista com essa liminar. Obviamente que se o mandado de segurança não tiver sido julgado, não julgado ainda, quando sobreveio aí a sentença, nesta situação, nós temos aí que o mandado de segurança perde o seu objeto. Então, o mandado de segurança, ele perde o objeto diante aí, obviamente, da sentença. Ele perde o objeto diante da sentença, ok? Aí, obviamente, como ele perde o seu objeto diante dessa sentença, você consegue se valer de recurso ordinário e questionar aí a própria sentença e a liminar não concedida, por exemplo, ok? Então, diante de uma decisão interlocutória que conceda ou denegue uma medida liminar, é cabível mandado de segurança. Só que se sobrevier aí sentença antes que o juiz avalie esse mandado de segurança, nesta situação o mandado de segurança perde o seu objeto. E aí, obviamente, dessa sentença cabível será recurso ordinário para que você possa questionar a sentença e, obviamente, até aquela medida liminar concedida ou não concedida. Por isso que aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, eu coloquei tutela provisória, liminar, decisão interlocutória, né, irrecorrível. E quando concedida na sentença a liminar, por exemplo, né, a tutela provisória for concedida em sede de sentença e não liminarmente, aí cabível será recurso ordinário. Tudo bem? Bom, pessoal, esse detalhezinho aqui é muito importante. Aí, quando eu mencionei as exceções aí para vocês que estão lá previstas na súmula 214, eu já destaquei aqui porque eu queria reforçar com vocês elas. Olha o que eu trago aqui. Na súmula 214, lá na linha C, ele trata pra gente que das decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, verdadeiro. Aí ele coloca aqui, ó, salvo nas hipóteses de decisão que, a linha C aqui,
acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o Tribunal Regional distinto daquele que se vincula o juízo excepcionado, conforme artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Priscila, não consigo entender isso, mas eu vou te visualizar isso aqui agora. Vamos lá. Imagina comigo que você prestou o serviço por toda a sua vida em São Paulo. Então, você prestou o serviço por toda a sua vida em São Paulo. Mas que atualmente o seu domicílio, ele é no Rio de Janeiro, ok? Bom, com a rescisão do contrato, você entrou com a reclamação trabalhista aqui no Rio de Janeiro. E a gente sabe, não é? Que você entrou com a ação no local equivocado. Nesta situação, pessoal, a parte, obviamente o empregador, vai ter um prazo de 5 dias a contar da notificação para apresentar a exceção de incompetência relativa. Exceção de incompetência relativa, ok? No prazo de 5 dias a contar da notificação. Nesta situação, essa decisão aqui, que acolhe, obviamente, e remete o processo para São Paulo, percebam que isso vai implicar em troca de TRT, porque o Rio de Janeiro é o TRT da primeira região. E, obviamente, que você conhece, São Paulo é aqui o TRT da segunda região. Então, nesta situação, a decisão que acolhe é uma decisão interlocutória, que a gente chama aqui de terminativa do feito. Então, decisão interlocutória, terminativa do feito. Terminativa do feito, ok? E ela, obviamente, aqui acolhe e remete para o local certo. Essa decisão interlocutória terminativa do feito, nós temos aqui que ela termina o feito em uma localidade e remete para outra. Isso faz que o processo saia do Rio e vá para São Paulo. Essa decisão ela tem natureza de sentença. Portanto, dessa decisão que acolhe e remete para outro juízo vinculado a outro TRT, é uma decisão interlocutória terminativa do feito que implica em recurso ordinário. Por isso que ela é uma exceção dentre as hipóteses previstas lá na súmula 214 do TST, que comporta o recurso, nesse caso, recurso ordinário. Então, aqui, ó, cabível será desta decisão, recurso ordinário, por ser aí dentre as exceções previstas lá na súmula 214, aqui C do TST. Então, tomem nota disso, tem total potencial para cair na sua prova, como uma das hipóteses em que há exceção sobre a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Tudo bem? Para a gente fechar, quero só mencionar para vocês o efeito que os recursos no direito do trabalho possuem. No direito do trabalho, processual do trabalho, os recursos trabalhistas, como regra, eles possuem apenas efeito devolutivo. Ou seja, ele permite, como regra, que se inicie, dependendo da situação, a execução provisória, que essa vá até a penhora, não é? Agora, Priscila, se eu quiser o efeito suspensivo, esse tem que ser requerido. Olha o que eu trago aqui para você. Os recursos trabalhistas, em regra, são dotados apenas de efeito devolutivo. Logo, nessa situação, a parte que pretenda obter o efeito suspensivo deverá pleiteá-lo por meio de simples petição, conforme súmula 414, item 1 do TST, ok? Percebam, se você está diante de uma sentença e dessa sentença você se vale de um recurso ordinário para recorrer, se esse recurso for recebido apenas com efeito devolutivo, isso aqui te permite, obviamente, iniciar aqui a execução provisória. Essa execução provisória que vai aqui até a penhora, ou seja, ato de constrição de bens e não de expropriação. Eu não retiro o bem, eu apenas faço a constrição sobre ele. Essa é a execução provisória que é possível diante de uma sentença a qual tenha um recurso recebido apenas no efeito devolutivo. E se você quiser o suspensivo, assim deverá requerer por simples petição. Tudo bem?
Pessoal, e obviamente aqui, para fechar a nossa dica, quero chamar a sua atenção para uma reguinha. Falando em execução provisória, não é? A reguinha da fase de execução. Priscila, como que funciona a execução? Vou passar de forma breve, porque eu te espero nas nossas aulas, não é? Olha o que eu trago aqui, ó, execução definitiva. A execução definitiva, ela tem uma característica, né, importante. Ela vai acontecer quando você estiver diante de uma sentença, a qual, obviamente, não haja recurso pendente. Então, não tem recurso pendente, logo, transitou em julgado. Tendo transitado em julgado, permite-se aqui o início dessa execução definitiva. Mas antes de iniciá-la, a gente passa por uma fase de liquidação de sentença, a qual você vai ter que liquidar os valores dessa sentença. Afinal, por vezes aqui você teve uma condenação, a qual você não sabe o valor. Então, você vai liquidar. Tanto é que as partes aqui vão se manifestar, obviamente num prazo comum de 8 dias, sobre os cálculos aí que uma apresentou e a outra também para questionar esses cálculos. O juiz vai considerar um prazo comum de 8 dias para que as partes se manifestem, ok? Então, agora é um dever do juiz conceder esse prazo para que as partes se manifestem. Posteriormente, o juiz homologa um desses cálculos, proferindo o que a gente chama aqui de sentença de liquidação. Dessa sentença de liquidação vai ser expedido um mandado de citação, penhora e avaliação. Esse mandado de citação, penhora e avaliação é quando o juiz vira para você e fala, olha, ou você paga, o que obviamente extingue a execução, ou você garante o juízo, ok? Ou ainda você se mantém inerte, quando irá se penhorar todos os bens que sejam necessários para fins de garantir a execução. Se você garantir a execução aqui, indicando bens ou depositando valor, ou ainda se valendo de um seguro garantia judicial, o seu juízo aqui vai estar garantido. Estando o juízo garantido, obviamente que isso aqui permite que a parte, no mais precisamente o executado, possa se valer dos embargos à execução, tanto aqui para questionar, por vezes, a garantia do juízo, como para questionar a própria sentença de liquidação. E aqui o exequente, obviamente, pode se valer do que a gente chama de impugnação à sentença de liquidação. Essa impugnação à sentença de liquidação é para questionar, por vezes, a garantia do juízo e também a sentença de liquidação, como o próprio nome diz. Disso, o juiz julga esses embargos à execução e julga a impugnação à sentença de liquidação, proferindo uma sentença definitiva, da qual aí, obviamente, comporta agravo de petição, que é o nosso recurso ordinário da fase de conhecimento, não é? Esse recurso ordinário na fase de execução é chamado de agravo de petição. Pessoal, é uma reguinha simples, só para você visualizar a execução e, obviamente, pegar alguns detalhes para que você conheça e entenda um pouco mais sobre o assunto. A ideia dessa dica é apenas passar por alguns temas, te dar uma maior noção de processo do trabalho e te preparar lá na frente para a sua aprovação. Espero vocês no nosso curso, desejo para vocês bons estudos, muito sucesso. Com qualquer dúvida, sempre estou à disposição lá nas redes sociais. Prof. Priscila Ferreira, e eu estou esperando vocês. Beijo grande e até as nossas aulas!